mulheres do café, na Costa Rica, na Jamaica e no Brasil, para falarem sobre as suas conquistas em parceria com esse projeto Ganha-Ganha, que acontece em promoção feita pela ONU Mulheres, pela Organização Internacional do Trabalho e pela União Europeia. Esse painel ele vai acontecer em 3 partes, em 3 idiomas. Então, a primeira parte nós vamos falar com a Julênia, que é uma brasileira, vamos conduzir o painel em português. Na segunda parte, vamos falar com a Kátia, que é representante da Costa Rica, e vamos conduzir uma entrevista em espanhol. E, finalmente, vamos falar com as representantes da Jamaica em inglês. Então, fiquem à vontade para trazer suas questões no idioma que preferirem, e eu vou conduzir essa abertura brevemente nos outros idiomas, e nós já começamos com a Julênia. Dear audience, please note that this panel will happen in 3 parts. Each part is a different language. We will first talk in English, we first talk in Portuguese with a Brazilian representative from IWCA, and then we'll talk in Spanish with Costa Rica sister, and finally in English with our Jamaican sisters. So we hope this way we can be inclusive and make everyone comfortable. Please address your questions and comments in any language you prefer through our chat. And this one will be available also on YouTube after International Coffee Week happens. Thank you for being here. Estimadas oyentes, por favor tomen en cuenta que ese painel acontecerá en 3 partes, cada una de ellas en un idioma distinto. La primera parte va a ser en portugués, cuando escucharemos a nuestra compañera de Brasil, Julênia. La segunda parte será en español, con la presentación de nuestra compañera de Costa Rica, Kátia. Y finalmente en inglés con la representante de Jamaica. Así esperamos ser inclusivas y hacer a todas participantes confortables. Si quieren, pueden enviar preguntas o comentarios en cualquier de los idiomas a través de nuestro chat. Ok? Bom, a ONU Mulheres, junto à Organização Internacional do Trabalho e a União Europeia, acreditam que a inequidade de gênero no mercado de trabalho é um problema que precisa ser enfrentado. Com base nessa convicção, uma parceria estratégica foi criada para implementar o programa Ganha-Ganha, Equidade de Gênero Significa Bons Negócios. Esse programa é um programa regional que acontece em 6 países da América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica e Uruguai. O programa começou em janeiro de 2018 e vai até junho de 2021. A Aliança Internacional das Mulheres do Café, IWCA, foi identificada como parceira-chave para o programa Cadeia do Café, incluindo Brasil, Jamaica e Costa Rica como países foco. Os capítulos da IWCA nos 3 países vêm trabalhando junto com as consultoras do programa Ganha-Ganha para criar oportunidades para as mulheres do café. Hoje nós vamos falar com representantes desses 3 capítulos da IWCA sobre as suas conquistas, projetos e como tem sido trabalhado o programa Ganha-Ganha dentro das suas organizações. Eu vou começar então falando com a Julênia. Tudo bem, Julênia? Você nos escuta? Olá, querida. Escuto sim, tá tudo muito bem. Tá? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, que ótimo contar com a sua presença. Falar um pouquinho da Julênia. A Julênia Lopes, ela nasceu em Carangola, Minas Gerais. 12 tios dela trabalhavam com café, mas a família mudou para a cidade e a Julênia acabou estudando letras, fez mestrado na Inglaterra em linguística e sempre visitava os tios nas férias. Ela foi professora de inglês no Brasil, em Portugal, na Alemanha, e nesse último, conheceu seu marido, Helmut. Depois de quase 20 anos no exterior, em 2018, Julênia e Helmut compraram um sítio e passaram a ser cafeicultores aqui nas matas de Minas. Em 2012, a Julênia conheceu a IWCA e essa parceria tem rendido muitos frutos. Trabalhando no coletivo, ela é tesoureira de uma associação de agricultores e também presidente da cooperativa Colabore desde a sua fundação em 2016. Julênia, a IWCA ela foi fundada em 2012 aqui no Brasil, né? E devido às dimensões continentais, né, como
essa extensão territorial que a gente tem, o Brasil foi o primeiro país que estabeleceu subcapítulos, né, pequenas estruturas regionais em que as mulheres se organizam. Eu queria te convidar para contar para a gente como é que foi para você participar dessa fundação em nível nacional da IWCA e, ao mesmo tempo, conduzir essa liderança, né, das mulheres dentro da sua comunidade aí nas Matas de Minas. Olá, então boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui. Obrigada. Falar para a IWCA, participar disso é uma coisa que me encanta, né? Então, realmente, essa história de desde 2008 mexendo com café, e aqui nessa comunidade que eu moro, que não tem aqui não tem um arraial, aqui é cada um morando na sua propriedade, então a gente tem uma associação, que meu avô foi o primeiro presidente, em 1980, né? Então, quer dizer, logo que eu mudei para aqui, veio o convite para ir lá conhecer, que é onde funciona o posto de saúde da comunidade, então precisava ajeitar a papelada de estatuto, e eu comecei naquela, pensando no meu avô, e comecei a arrumar, e aí você acaba se envolvendo, quando você começa a conhecer as pessoas, e começa a ver que pelo coletivo, eu aqui com uma pequena produtora, produção de 50 sacas de café por ano, né? Isso aqui é muito forte. A gente começa a ver que tem tanto pequeno produtor que tem uma reforma agrária aqui natural, né? Quando você pensa nas antigas fazendas que foram divididas, né? Como meu avô, com 11 filhos, cada um com um pedacinho de terra, e esses filhos estão com netos, bisnetos, cada um pegando um pedacinho de terra. Então, aqui já havia uma associação. Então, eu caí, assim, vamos dizer, de paraquedas nessa associação, e você começa a se apaixonar pelas pessoas, né? Que tem a ver com o café também, e você quer tentar ver se esse trabalho é valorizado. Então, o fato de haver já essa associação já me ajudou muito a pensar no coletivo. E aí, aqui perto de Manhuaçu, tem aquele simpósio da cafeicultura. Então, sempre vou lá à procura de informações, né? Conhecimento. Lá conheci Josiane Cotrim, né? Então, a gente vê a criação da IWCA ali, sendo que eu estava aqui já com uma comunidade, né, representando um grupo de mulheres. Aí conheço a Cíntia da Cocafé, entrei para a Cocafé, sou cooperada da Cocafé também, então você vê a movimentação da Cíntia Matos lá na cooperativa de lá. Então a gente teve assim, então, o subcapítulo Matas de Minas foi, de repente, encaixou tudo tão bem para a sua criação como o primeiro capítulo. E daí aí a minha nomeação para representar a IWCA no Conselho das Entidades dos Cafés das Matas de Minas. Então, uma coisa que me deu muito orgulho de representar a mulherada toda nesse projeto tão importante do SEBRAE, de ajudar essa comunidade, essa região aqui a ser reconhecida. Então, eu vejo que tudo se encaixou muito bem, sabe? Então, eu agradeço muito. A IWCA ficou depois tipo como aquela sombrinha, né? E a gente está ali por baixo, né? Debaixo dessa proteção, tá? E essa que é uma sensação muito agradável que a IWCA dá para a gente, você se sentir protegida e você sentir que estamos juntos, né? Dentro do mesmo ideal. É legal você resgatando nesse momento, no começo da nossa história, né? Foi quando a gente se conheceu, né? Também foi logo nesse começo, também na fundação da IWCA. E eu me lembro, Gilene, essa é uma imagem que eu tenho muito clara na minha cabeça, de quando eu te conheci. Eu lembro que eu estava dentro de um carro, a gente estava de passagem, né? Depois de um evento lá em Manhuaçu, se eu não me engano, a gente passou, né, próximo ali da sua propriedade, e eu lembro de você, embaixadora do Café Fruto Fino, assim, né, dessa iniciativa de abordar o grupo, de trazer sua história, assim, isso ficou muito marcado para mim, e isso, para mim, simboliza muito como os benefícios da IWCA, né, enquanto organização coletiva, elas acompanham muito, né, elas são proporcionais à iniciativa e ao engajamento das mulheres, né, dentro das suas regiões, dos seus elos da cadeia, né? Como a iniciativa ela é uma via de mão dupla, né? A gente tem esse guarda-chuva, essa sombrinha, né, que você falou, que nos conforta, né, da gente estar falando a mesma língua, de estar com objetivos parecidos, mas como a iniciativa local, né, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, faz com que essas oportunidades cheguem até os grupos, né? Com certeza, né?
né? O próprio Fruto Fino, que virou uma marca coletiva, são de vários produtores, né? Que a gente tentou levar, foram convidados para a Copa do Mundo, foram convidados para a Olimpíada. Então, você vê, se de certa forma, o nome da comunidade se movimentando, se ficando conhecido, isso é muito bom, né? Uhum, não, com certeza. E uma das oportunidades, né, que eu acredito que a cooperativa colabore, né, e o Fruto Fino também puderam, né, tirar proveito, né, via ONU Mulheres, WCA, o programa Ganha-Ganha, foi a participação em 2 missões que foram organizadas no ano passado em parceria com um programa na Europa, né, uma em Lisboa e a outra em Berlim. Né? Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse processo, né, de conhecer a oportunidade, de participar, quais foram os resultados que foram gerados? Então, eu sinto a história da sombrinha, né? Que no momento é uma coisa diferente, a Julênia lá sozinha com a sua malinha lá Fruto Fino, que eu já fiz isso no início sozinha, e você não tem essa visibilidade. Você ir num grupo, né? Ir num grupo que foi, você tem ali como patrono ali a ONU, né? Então, uma coisa fantástica, e abre portas. Então, a experiência em Portugal, contatos com possíveis compradores, e na Alemanha também, você se sente bem recebido e você sente que você tem uma organização atrás de você. Tá? E esse amparo te dá, até para a gente poder falar do produto, a gente tem mais confiança, que você tem uma estrutura atrás de você. Então, eu sinto que a experiência em Portugal foi positiva e está trazendo frutos. De Portugal, o contato está chegando na Holanda. Então, nós estamos aqui participando de um grupo muito interessante. Estamos criando agora um grupo da Associação de Mulheres de Minas Gerais, em parceria com a Holanda, onde teremos as pequenas produtoras que terão as suas carinhas lá, né, no café que será enviado para a Holanda, se Deus quiser. Então, isso é um resultado de um contato que vai de Portugal através dessa viagem que a gente foi para lá. Na Alemanha também tivemos um contato muito importante com a Café Cooperative, que é de Berlim, tá? Que fizeram até uma encomenda grande, mas veio a pandemia, então estamos agora negociando pós-pandemia, como será. Mas são, assim, situações que nos deram uma visibilidade muito grande, e eu sou muito agradecida, tanto à IWCA quanto à ONU, por essa possibilidade, porque é muito difícil, né? Primeiro, a gente fala da equidade, da vontade de chegar lá, mas você, como mulher, você tem seus empecilhos. A gente vê em todo evento de café, dessa vez a SIC está aí, nós estamos nela online, mas aquela abertura da SIC, né? Com aquela montoeira de homem lá na frente. Ano passado teve a Cíntia, foi a única mulher, né? De 15 a 16 homens lá, esse mundo masculino. Então, de repente, você chegar lá como mulher, a gente tem muitos, muitos, muitos empecilhos, né? Então, claro que você ser carregada assim, ser amparada pela ONU, pela IWCA, para poder ir a Lisboa, poder ir a Berlim, é simplesmente fantástico, sabe? É muito interessante porque muitas vezes passa pela questão da gente entender como funcionam os mecanismos, né? Ter acesso à informação, e não só a informação propriamente dita, mas a um conhecimento de como se comportar, que tipo de informação sobre o seu produto, a sua empresa, a sua comunidade trazer, e a gente entender, né, que por mais simples que o produto pareça, por mais numa região, né, muito pequena, às vezes muito longe das capitais, ou com pouco acesso a grandes centros, né, existem compradores interessados no seu perfil de produto, né, e essa conexão em identificar quem pode ser um comprador que vai dar valor para aquele produto, às vezes é um trabalho muito penoso, e com a ajuda desses organismos, né, que como o programa Ganha-Ganha, promovido pela ONU Mulheres, a OIT e a União Europeia, a gente consegue acessar mercado, ser ouvida, né, e conseguir fazer essas conexões com interessado no seu produto. E aí promover, né, o que o próprio programa já diz, relações ganha-ganha, né, que não é entropia, né, é uma relação em que os dois lados estão buscando seus interesses e estão ganhando, né, com essa relação. Acho que isso é muito importante. E dentro dentro das iniciativas do programa, além da oportunidade
de negócios, o programa ele também tem a capacitação das empreendedoras como foco central. Tanto a capacitação com relação à técnica, né, dentro da produção do café, da comercialização do café, quanto capacidades empreendedoras de liderança, né, tendo justamente isso em vista, né, que muitas vezes as empreendedoras, elas têm um comportamento empreendedor, mas que está subdesenvolvido, né, o que pode ser melhor trabalhado, né. Eu queria saber, na sua opinião, né, que passou, né, acompanhou tantos projetos de capacitação, promoveu muitos aí na sua região também, você entende que essa capacitação, ela pode ajudar na promoção da equidade de gênero? Como capacitar as mulheres, né, no nosso caso da cadeia do café, pode ajudar a promover essa igualdade? Olha, na verdade, a educação vai ter que passar por em toda a fase, né? Porque uma coisa, a gente, assim, eu tive uma fase que eu ficava muito preocupada em trazer o conhecimento para as mulheres daqui, o Senar, parceiro excelente, curso de prova de café, sabe? Curso de preparativo de torra, né? E você vê o quê? Na verdade, o caso das mulheres, conseguir aquela semana de curso. Então, tem que ver com quem vai ficar os filhos para poder participar do curso. E depois, a dificuldade de ter tempo até de exercitar, né? A gente está vendo a necessidade por exemplo, das crianças também passarem por isso, né? Pelo processo de educação na escola também. Já conseguimos uma parceria com a prefeitura aqui, a gente conseguiu que na escola tenha aula de educação de técnicas agrícolas, onde eles já estão tendo noção da produção de café, o que é importante. Isso está sendo muito interessante já a partir da 5ª série. E o que eu sinto, para os menores, a gente está vendo talvez a possibilidade de a gente ter, sabe, uma creche para as mães poderem, por exemplo, nem que seja metade do dia, poderem participar de algum evento, poderem exercitar aquela prova que elas aprenderam, mas não tem depois como exercitar, porque essa vida de ter tanta, sabe, elas querem aprender a provar café, mas você tem uma casa, você tem os filhos, você tem o marido, você tem todo esse trabalho, essa tripla jornada, né, que tanto fala, isso dificulta demais, tá? Essa equidade. É muito difícil de alcançar essa equidade no momento que tem tanta jornada para a pobre coitada das mulheres. Tá? Então, eu sinto que temos que trabalhar uma forma delas terem acesso ao conhecimento, mas tem que ter também uma certa estrutura para ajudar nesse apoio à família, por exemplo, né? Porque tem umas que não tem uma avó por perto, uma mãe por perto, que vai poder cuidar dos meninos enquanto elas vão provar. Teve mulheres aqui com, sabe, um talento para provar café e você vê, às vezes, que não vai à frente por falta dessa estrutura de apoio, né? Então, a gente tem que ver, eu estou muito engajada em tentar ver umas soluções para isso, né? Aqui na nossa propriedade, a gente tenta ver, por exemplo, na época da colheita de café, as mulheres vêm 9h30 ou 10 horas, porque eu sei que em casa elas têm o trabalho. Então, a nossa colheita aqui, a maior parte são mulheres, tá? Porque a gente sabe, a história do capricho, do cuidado, né? Mas a gente vê, não tem como você falar que tem que pegar 7h30 no serviço, peraí, né? Então, vamos pegar 9h30, 10 horas, então, e sabe? Então, a gente tem que fazer certas adaptações. Essa equidade é um problema muito sério, porque falta realmente apoio. Então, eu estou com a esperança de que, através da IWCA, parceria com a cidade, agora teve eleições, vamos ver quem será a próxima aqui na região, secretário de Educação, para ver se a gente consegue também envolver, tá, as outras comunidades, que aqui Conceição é a maior do nosso município, mas a gente sabe que esse problema não é só aqui em Carangola, né, em todo lugar, né, onde as mães possam ter mais apoio para poder realmente desenvolver o que elas aprenderam, né? Que a capacitação a gente está vendo que ela existe, só que às vezes elas não vai muito à frente por falta dessa estrutura de apoio. Não, perfeito. Eu acredito que muito do nosso sistema de ensino e do nosso sistema de trabalho, né, essencialmente tradicional, ele traz muito dessa formação social em que a gente tem uma figura geralmente masculina, que é a que sai para o trabalho, é a que estuda, né, com um objetivo profissional e que se dedica à vida pública, né, e da mulher que geralmente
interrompe os seus estudos, estuda até um certo ponto, mas quando entra, né, num estudo focado em profissionalizar, interrompe seus estudos, focar mais na vida privada, né, na vida, às vezes, da comunidade, família, e Claro. cuidar da criação dos filhos, né? O que eu Né? sinto é que a gente pode tentar ver esse desafio, a gente transformar em oportunidade. Então, na hora, por exemplo, que esse projeto Potiras, por exemplo, que a gente está entrando na Holanda, de repente colocar a cara dessas mulheres atrás de cada produto, então eles simplesmente sentirem de onde está vindo aquele café, o trabalho que elas têm atrás disso, sabe? Todas essas 3 jornadas ou 4, para isso poder valorizar o produto. Então, a gente tem que tentar transformar isso num trunfo, entendeu? Isso. Então, isso aí é uma outra possibilidade, para poder tentar chegar numa equidade aí, considerando todo esse trabalho que elas têm. Não, com certeza. E a gente precisa, né, colocar em discussão todas esses desafios e enfrentar e o mundo do trabalho, ele não acontece, né? As relações não acontecem mais da forma como a gente talvez foi, né, aprendeu dos nossos pais, dos nossos avós. A gente precisa conciliar homens, mulheres, né, as diversas funções, diversos papéis, né, em casa, na comunidade, no trabalho. Então, a gente precisa de condições de trabalho e de estudo que sejam adaptáveis também, né, a essas diferentes realidades. A Alice Neves Tomé está aqui comentando aqui no nosso chat, né, que as escolas rurais também devem acompanhar a transformação da educação que está sendo fundamental no século XXI, né, não ser um depósito de criança, né, mas que como a pandemia trouxe à vista essa falha no sistema educacional, né, que não consegue muitas vezes se adaptar, né. Isso mesmo. Né? E aproveitando essa deixa da Alice aí, né, da questão da pandemia, me conta um pouco, né, como que a pandemia mudou a percepção de vocês, ou mesmo o trabalho de vocês aí, né? O que vocês tiveram que mudar? O que você vê como oportunidade aí, pensando, né, nesse nosso trabalho com oportunidades para mulheres, né, principalmente? No caso aqui, esse ano, na parte de produção aqui, né, na parte da lavoura, do trabalho aqui, a gente viu que como aqui tudo é agricultura familiar, então praticamente era todo mundo trabalhando na sua propriedade ou aqueles eram todos conhecidos. No dia que tivemos aqui que uma fase de ter mais pessoas, então era assim, uma família trabalhava no lado de cima da lavoura, outra família do lado de baixo da lavoura para poder manter o distanciamento, né? Então foi uma forma que foi vista aqui de tentar trabalhar. Agora, claro que houve uma certa dificuldade no problema das vendas, né? A gente teve realmente vendas estagnadas e foi realmente desafios de tentar ver como sobreviver nesse período de pandemia. Então, vários contatos ficaram todos congelados, aguardando agora a volta, o reaquecimento que está começando aos poucos. Tá? Acredito que para a nossa região aqui, o desafio continua bem grande. Aos poucos agora, no caso da cooperativa aqui, foi retomada as chamadas públicas, começamos agora a entregar café para a Marinha, essa semana mesmo foi um caminhão, isso depois de ter ficado 6 meses sem nada, né? Então, realmente, a gente teve uma fase difícil, teve uma fase que a gente tentou aproveitar para poder ter curso do Senar, no momento que o Senar foi se adaptando às novas exigências, né, da Secretaria de Saúde, então começamos a ter curso de torra aqui de novo, começamos a ter curso de prova, então para tentar aproveitar esse espaço, né, esse limbo que ficou aí, né, vai voltar, não vai voltar, essa pandemia acaba ou não acaba, então a gente pelo menos aqui tentamos ver se daria para aprender alguma coisa nesse período, tá? Mas continua um desafio, né? As cafeterias que serão nossos clientes fechadas, né, aguardando aí ver o que será que será, né? Sim. Muito bacana, Julaine. É muito inspirador, né? A gente está aqui com algumas produtoras e brasileiras, né? Acho que algumas até das matas de Minas estão falando que a Julaine é uma grande inspiradora. Gratidão por essa potência fantástica. Uma líder, é a prova de como uma líder pode transformar toda uma comunidade. Então, a Julaine é uma grande parceira nossa aí que tem sido um exemplo e uma ponte,
né, para as mulheres aí da região das Matas de Minas. Muito obrigada, Julênia, por estar aqui com a gente hoje, por ter estado conosco, né, continuar nessa caminhada, e é isso, né, Se Deus quiser. Fica aí conosco, se você puder, eu vou pedir licença Claro. para vocês, para a gente continuar esse bate-papo agora em espanhol, para a gente poder falar com as nossas amigas da Costa Rica e da América Central. Tá bom? Obrigada, Julênia. Ok. Nada, querido. Eu que agradeço, tá? Um beijo. Um beijo. Hola, compañeros, compañeras. Vamos a empezar ahora nuestra charla en castellano. Les pido disculpas por mi portuñol. No, yo creo que vamos a poder comunicarnos y cuento con la ayuda de mi amiga Katia para conducir esta conversa ahora. Bueno, voy a empezar hablando un poco de nuestro proyecto, que es Ganar, Ganar. ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea acreditan que la inequidad de género en el mercado de trabajo es un problema que necesita ser enfrentado. Com base nesta convicção, uma parceria estratégica foi criada com fines de implementar o programa Ganar Ganar. Equidade de gênero significa bom negócio, ou equidade de gênero é um bom negócio. Um programa regional em 6 países de América Latina y Caribe. Son ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. El programa empezó en enero de 2018 y fin en el junio de 2021. La Alianza Internacional de Mujeres en Café, la IWCA, foi identificada por esta parceria como parceira clave para o programa junto à indústria cafetaleira, devido a sua missão, presencia robusta e estruturada a largo de los países produtores e consumidores de café, trabalhando conjuntamente com as consultoras do programa Ganar Ganar. Estão as representantes de IWCA em los países Brasil, Jamaica e Costa Rica, com o objetivo de criar oportunidades para as mulheres de café. Hoje estamos falando com representantes de esta instituição nesses países acerca de suas conquistas e projetos apoiados por el programa Ganar Ganar. E vamos falar agora com Katia Zamora, de Costa Rica. Katia é produtora e exportadora de café, diretora de Café Closa e presidente do LWCA capítulo Costa Rica. Katia é produtora e exportadora de café de especialidade, quien heredó la pasión por la producción de café de su familia, ya que pertenece a la 4ª generación en el negocio. Desde el 2004, decide involucrarse en el negocio familiar de café y actualmente es la directora de la empresa familiar Closa. Con esfuerzo y dedicación han logrado llevar su café a los mercados de especialidad. Miembro de la IWCA capítulo Costa Rica desde su inicio, ocupando puestos en la junta directiva, actualmente ocupa el puesto de presidenta y su principal objetivo es capacitar a las mujeres y buscar conexiones desde las productoras hasta los tostadores finales. Bienvenida, Katia, es un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Primero que todo quiero agradecerles por esta invitación, por siempre recibirnos con tanta calidez. Hace un año estábamos por allá en la feria, este año nos tocó de una manera diferente y aprovechar para saludar a tantas amigas brasileñas que aprecio mucho, a Julián, a Josiane, a vos y a todas las demás que por ahora tal vez se me escapa el nombre, pero que sí las recuerdo con mucho cariño. Es un gusto tenerte con nosotros. Katia estuvo acá en Belo Horizonte el año pasado y pudimos conocer un poco de la feria y hablar de estos proyectos en parcería, pero este año con la pandemia creo que por un lado es malo que no podemos viajar, no podemos estar juntas, pero por otro, nuestras compañeras de cualquier parte de los capítulos de IWCA pueden estar con nosotras en vivo o después en el canal del YouTube
y compartir con nosotras de las experiencias. Entonces, estoy muy feliz que esté con nosotros hoy. Gracias. Bueno, Costa Rica se presenta como uno de los primeros capítulos de IWCA, creado en 2004, ¿verdad? Yo creo. Correcto. Bueno, díceme, por favor, ¿cómo es para usted presidir un capítulo que está ahora en su maturidad? Son 16 años ya de formación. ¿Y cómo la facilitación que nos proporciona la planificación estratégica que el programa Ganar, Ganar promocionó con nuestros encontros de trabajos? ¿Cómo te parece eso a la organización en Costa Rica? ¿Cómo ves toda esta trayectoria? Ok, bueno, nosotros, como vos decís, ya tenemos 16 años. Este es un capítulo que ya tiene sus años de estar en esto, en donde nuestro principal objetivo siempre fue y será el apoyar a las mujeres, ¿verdad? De una manera, mujeres ayudando a mujeres, que es nuestro lema, ¿verdad? Nuestro principal objetivo siempre será que la mujer tenga un liderazgo y un empoderamiento para que pueda de esta manera tomar las mejores decisiones en sus empresas y poder así obtener mejores ingresos y mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Bueno, en el 2018 es cuando me toca a mí asumir la presidencia. Veníamos de tener muchos años como el mismo rol, el mismo formato. Entonces, cuando aparece la oportunidad de ser parte del programa Ganar, Ganar, se nos establece un primer objetivo que fue lo de crear un plan estratégico. ¡Wow! Eso para mí fue una bendición porque yo venía entrando y me aparece esta oportunidad. Entonces, nos juntamos y empezamos a crear el plan estratégico, ¿verdad? Fue muy interesante porque estaban todas las que estaban desde sus inicios, entonces eran como el conocimiento, la madurez, y también estaban todo lo que son las chicas jóvenes que traen la parte de frescura, ¿verdad? Entonces fue increíble crear un plan estratégico donde se logró tratar 4 ejes importantes: la parte social, la parte cultural, la parte económica y la parte ambiental. De esta manera, logrando poder canalizar todos los objetivos y todo lo de la alianza mediante el empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Que básicamente son el plan que es del proyecto Ganar, Ganar, ¿verdad? Básicamente, digamos, por medio del programa pudimos incluir en nuestro plan de trabajo lo que son los principios del empoderamiento de las mujeres, que por aquí apunté unos datos que son buscar la igualdad de género, donde tanto el hombre y la mujer sean tratados por igualdad, velar por la salud y la seguridad de los trabajadores y promover la educación y formación del desarrollo profesional de mujeres, llevando a cabo esto a la práctica el desarrollo empresarial. Entonces, tomando esto en cuenta, nos pusimos a trabajar. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a empezar con la parte de capacitación. Nos dimos cuenta que en nuestro país hay una gran brecha generacional. Actualmente la edad promedio del productor en nuestro país está en los 56 años, tanto hombres como mujeres. Y muchos de sus hijos son profesionales que estudiaron otras carreras que no tienen nada que ver con la caficultura. Entonces nos encontramos que son mujeres que van a heredar las tierras de sus padres y no saben cómo administrarlas, no saben qué manejar. Entonces se nos vino la idea de crear un proyecto para capacitar a esas mujeres y enseñarles cómo se administra, cómo se maneja una finca, y así que esta pasión que es el café que se nos va a ser heredado pueda continuar hacia otra generación. Entonces, además de eso, se vino la oportunidad de lo que fueron las giras comerciales, que pudimos asistir con nuestras hermanas brasileñas y con nuestras hermanas también de Jamaica. Y por medio de esto pudimos obtener contactos y tener una mayor amplitud de lo que es la visión comercial a nivel mundial.
Es muy interesante eso porque yo creo que pasamos algo semejante acá en Brasil, que estamos empezando a cambiar también, que los productores y productoras de las generaciones más, las mayores, ellos empiezan a dejar la actividad y los hijos y las hijas están en la ciudad. Ellos no han tenido contacto con la producción y lo más interesante que tiene pasado, y tenemos algunas socias de IWCA Brasil que están en ese caso, es que la experiencia de la ciudad, de las distintas carreras que ellos tienen, experiencias profesionales, ellos traen a la finca y ellos empiezan a proponer cosas distintas y distintas maneras de mirar al negocio. Eso empieza una pelea en algunos lugares o una charla que lleva a distintos posicionamientos de las empresas. Pero en alguna parte creo que la Julenia puede contribuir, o otras compañeras de Brasil también, pero en algunas partes ellos logran de hacer café de especialidad y otras oportunidades distintas. En otras ellos, los hijos muchas veces pierden el interés porque los padres y las mamás no están abiertos a cambiar los procesos y ellos no se ven en la tradición del café. No sé si pasa algo parecido allá en Costa Rica. Sí, correcto. Eso es algo que venimos viendo, que ya la gente lo que está haciendo es aplicando sus carreras profesionales a la finca, ¿verdad? Entonces, en la parte de mercadeo, en la parte de dar una mayor visión de lo que son las fincas, entonces se da lo que es manejo de la tecnología, manejo de todas estas medios de información, como las páginas web, Facebook. Entonces, es hacer visible una finca, que es algo a lo que nuestros padres quizás no están acostumbrados, ¿verdad? Y es algo que el cliente ahora quiere. El cliente de café de especialidad quiere conocer qué estás haciendo, cómo está el café, qué está pasando, y entonces debes hacerlo visible. Por medio también del programa Ganar Ganar, nos han capacitado en esa parte, que es la parte moderna, ¿verdad? Del café, porque antes no contábamos lo que hacíamos, ahora tenemos que contar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el programa también nos incluyó en cursos y también hizo enlaces para que conociéramos por medio de las cámaras de comercio otras mujeres que trabajan en negocios relacionados con la industria, digamos, como los que tienen servicios de comida o producen velas o etcétera. Nos unieron a todas y hemos logrado hacer relaciones comerciales entre nosotras, ¿verdad? A nivel país. Entonces creo que sí se viene dando eso que vos decís, que el productor del futuro van a ser gente profesional que va a incluir su profesión en la finca y vamos a tener un resultado, café de especialidad de una historia muy diferente quizá a lo que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres. Sí, verdad. Y como dice Josiane acá en el chat, es una gran contradicción porque tenemos unos padres y abuelos que saben cómo manejar todo del café, pero en el futuro de caficultura ni siempre son escuchados o ni siempre tienen espacios. Entonces, si ustedes son jóvenes que no son escuchados, pueden acceder a distintos datos en internet. Las mujeres tienen muchos de esos también. Y hacer ver a sus papás y mamás que es interesante que les tengan en cuenta porque la internet y todo que hay de la tecnología hace con que las nuevas generaciones puedan ayudar mucho para que el negocio del café se continúe a ser un suceso, ¿verdad?
No, y te cuento como dato interesante que ya se ve mucho cambio generacional, no necesariamente donde papá muere y el hijo hereda, sino padres que están presentes enseñándole a sus hijos y sus hijos ya están tomando el rol de la empresa, que es en mi caso. En mi caso, mi papá todavía trabaja conmigo. Entonces, muchas decisiones las tomamos en conjunto y ya él me ha dejado ir tomando un rol más participativo y de dirección a nivel de la empresa. Sí, es muy lindo eso, ¿sí? Y tenemos que mostrar que es posible, que hay la posibilidad de que no sea una pelea, pero una sumatoria de esfuerzos, ¿verdad? Y bueno, si no estoy equivocada, se produce café en 7 distintas regiones de Costa Rica. O sea, son muy, no es tan largo como Brasil, pero son distintas regiones y distintas necesidades. ¿Cómo te parece a vos interactuar con todas estas regiones y promocionar oportunidades que a veces pueden ser distintas la necesidad en cada una de ellas? Sí, el ICAFE hace unos años segmentó el país en 7 regiones cafetaleras de acuerdo a su maduración, a su nivel de maduración. Hay unos que son de una maduración más temprana y otras de una maduración más tardía, y también de acuerdo al clima. Por eso fue que se segmentó el país. Nuestro país es súper pequeñito, ¿verdad? Comparado con Brasil. Entonces, en la parte de manejo de las asociadas, se nos ha facilitado mucho por esa parte. Sin embargo, ya habíamos venido como adelantándonos un poco y ya veníamos haciendo mucho la parte virtual, y con esto ahora se creció inmediatamente, y entonces ahora nos estamos basando mucho en la virtualidad para lo que es el acceso a lo que es el enseñarle a las mujeres, el capacitar a las mujeres. Te cuento que ahora nuestro proyecto inició en enero de este año, del curso de caficultura. Y básicamente te cuento que inició este año en febrero, hicimos la primera reunión y apareció la pandemia. Entonces fue como, ¿y ahora qué hacemos? Pues no nos detuvo eso, y entonces de manera virtual hemos llevado todo un año de capacitaciones junto con el ICAFE, y entonces hemos logrado que esto llegue a muchísimas mujeres. Y por lo tanto creo que la virtualidad es un punto a favor para donde hay tanta distancia o tantas dificultades a veces, que son mujeres que están a cargo de sus familias, a cargo de sus fincas, con muchas responsabilidades, y les cuesta a veces desplazarse para llegar a una actividad o una reunión. Por lo cual yo creo que la virtualidad es algo que sí va a permanecer entre nosotras, porque sí hemos visto sus ventajas. Hemos visto que se conectan desde algunas que están trabajando en la finca, y escuchamos donde anda con el cuchillo y trabajando, y otras con sus hijos y todo. Entonces ha sido una experiencia muy rica saber que por medio de esto podemos llegar a tantas mujeres de una manera más sencilla, ¿verdad? También, a medida que queremos sacar, dar a conocer el café de especialidad. Durante mucho tiempo quizá el café de Costa Rica se iban por medio de mezclas en blend, y no había esa capacidad de que el cliente final gozara de las características. Entonces muchas veces no había oportunidad de que ciertas zonas demostraran que son cafés de excelente calidad y que tienen un alto potencial. Entonces lo que hemos tratado es que el café de las asociadas, venderlo como un café de origen, un café de que sea que el café de la finca de Katia Zamora es de la zona de Occidente, de la zona de Naranjo, y con estas y estas características. Igual el de Cecilia, que es de Orosi, o el de Daniela, que es de Tarrazú. Entonces esa es la idea, dar ese origen y ese valor a cada café, y buscarle el cliente que realmente es el que va a querer comprar ese café. Sí. Sí, es el pensamiento estratégico y de demostrar, como dijimos en el principio con Lenia, cuando se conoce la calidad de su café o la característica de su café, puede sí encontrar a alguien que quiere exactamente esa calidad y hacer un buen negocio, que es un ganar-ganar, porque muchas veces el comprador no sabe o no conoce
a la característica del café, ¿verdad? Y darle esa diferenciación, ¿verdad? Que es todo el plan de un esfuerzo, que es Café de Mujer, de toda la parte de la alianza de mujeres atrás, apoyándolas y dándole un valor agregado a ese café que ya por sí solo tiene un gran valor para el cliente final. Sí, seguramente. Y bueno, no solo en café, pero en la política y en el desarrollo general, Costa Rica tiene políticas públicas avanzadas para las mujeres, por lo que nos toca, por lo que conocemos. Y ahora hasta poseen una mujer que es vicepresidente, que es también la primera mujer negra a ocupar la posición en las Américas. Y me gustaría saber, en lo que toca a las mujeres en café, ¿crees que se puede percibir avances como se percibe en ese caso? ¿Cómo están las mujeres en café en ese escenario? Sí, claro que sí. Costa Rica tiene políticas sociales y económicas muy avanzadas, como lo indicas. Realmente para nosotros es muy sencillo cumplir toda la parte de seguridad y todo esto que por lo general piden las certificaciones, porque ya todo eso lo tenemos como una garantía por parte de las políticas que tenemos. Sí, se debe luchar un poco por la oportunidad de las mujeres de obtener puestos de liderazgo y tomas de decisiones en las empresas, que aún así, aunque se ha establecido que las empresas deben darle oportunidad a las mujeres, sí es algo que se sigue notando que falta un poco más de compromiso por parte de las empresas, ¿verdad? Para dar estas oportunidades. Bueno, tenemos la vicepresidenta una mujer, también hemos tenido la oportunidad ya de tener una presidenta, quien fue Laura Chinchilla en gobiernos anteriores, lo cual yo creo que eso nos da un futuro esperanzador hacia las mujeres que cada vez más participan en puestos políticos y no solo eso, que lo hacen de buena manera y que dejan en alto esta lucha que hemos hecho, ¿verdad? También creo que uno de los principales avances que hemos tenido a nivel de café, de caficultura, es el tener la primera directora ejecutiva mujer en el Instituto Costarricense del Café en Costa Rica. En el ICAFE tenemos a doña Cinia Chávez, que ya tiene su tiempo de estar y ha demostrado con calidad y con buenas tomas de decisiones llevar al ICAFE de la mejor manera. Ella, además de eso, de que ella tiene un origen cafetalero, entonces conoce las necesidades, conoce los sentimientos de ser uno un cafetalero, ¿verdad? El sufrimiento, las alegrías y la pasión que genera toda esta industria. Entonces, creo que es muy valioso el rescatar la labor y el poder tener una mujer en el puesto. Se nos ha permitido como alianza tener un mayor acceso a ella. Ella ha sido muy abierta a hablar con nosotras y eso nos ha generado una gran alegría, ya tanto que hemos podido, junto con ella, realizar lo que fue este proyecto de que con los profesionales del ICAFE estamos logrando capacitar a mujeres en la zona de Occidente. Entonces yo creo que es muy importante rescatar esto y ella también ha venido incluyendo mucho la parte de labor social con la creación de las casas de la alegría, que son guarderías que hay en las fincas para que las mujeres puedan dejar a sus hijos mientras van a las fincas a recolectar café. Entonces es una gran labor, ella está incluyendo también mucho la parte de género, apoyando a diferentes grupos de mujeres que hay a nivel país para que la igualdad de género se dé de una mejor manera en la industria cafetalera. Qué bueno, me encanta escuchar que tantos logros se han conquistado y me alegra mucho por las hermanas de Costa Rica y también de otros países de América Central, que muchas veces por estarmos en un país tan largo y con tantas distinciones sociales, económicas, de cultura, muchas veces no nos damos cuenta de la riqueza cultural, de qué tan avanzados están en política o en economía o en tantos otros asuntos que podemos aprender de nuestras hermanas, nuestros hermanos de América Latina y Caribe. Entonces me encanta
escucharte. Y para findarmos nuestra charla, me gustaría saber en el tema de la pandemia, específicamente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué desafíos han enfrentado? ¿Qué le gustaría hablar sobre ese momento? A nivel país, sí se está dando un desempleo muy grande. Hay muchos profesionales y también el sector informal que ha perdido sus trabajos. Es preocupante que el desempleo en las mujeres ha crecido al 30%. Entonces, esto nos lleva a que va a haber quizá un mayor nivel de pobreza en el futuro, ¿verdad? Sin embargo, sí se han venido tomando políticas, el gobierno se ha venido ayudando económicamente a todo este sector vulnerable que ha perdido sus trabajos, se le han dado bonos, el bono proteger, que es dinero que se le ha dado a estas personas que debido a la pandemia perdieron sus trabajos. La parte de turismo también ha bajado mucho, ¿verdad? Que Costa Rica depende mucho del turismo, entonces sí, el sector turismo ha afectado. A nivel café, lo que más a nosotros, la pandemia nos tomó cuando ya habíamos terminado la recolección de la cosecha pasada. Entonces las bodegas estaban llenas de café. Entonces lo principal la principal afectación fue que muchos productores con sus cafés de especialidades no pudieron venderlos a los precios esperados al cual se esperaba. Entonces, personas que tenían sus bodegas llenas de lotes de café de especialidad, muchos quizás no han podido venderlo aún y otros los han tenido que vender a precios muy bajos, ¿verdad? Sí se ha notado que el tener una relación de largo tiempo con un tostador sí permitió mantener eso. Sí hay tostadores que se pusieron la camiseta y dijeron, no, o sea, nosotros vamos a apoyarlos y vamos a ayudarlos y sí mantuvieron el compromiso de comprarnos el café. Sin embargo, sí se ha escuchado de mucha gente que su principal pérdida de la cosecha pasada fue el no haber colocado el café de especialidad al precio que por lo general se vende. Para el futuro, ya tenemos la cosecha, ya estamos cosechando, ya en mi caso, en la parte donde estoy yo en Costa Rica, ya estamos cosechando. Nuestro principal reto fue que el 70% de la mano de obra en Costa Rica es extranjera para la recolección de café. Nosotros dependemos mucho de la mano de obra nicaragüense, que son nuestros hermanos nicaragüenses. Ellos por lo general vienen durante la época, recolectan el café y luego regresan a su país. Entonces, al darse la pandemia, se cierran las fronteras, nuestros recolectores se quedan del lado nicaragüense y no tenemos mano de obra. El gobierno también empieza a exigir políticas migratorias donde los nicaragüenses que están del lado de Costa Rica deben normalizarse. Entonces también debemos como fincas empezar a ayudar a los que ya teníamos a que regularan su parte migratoria para poder aceptarlos. Y de esta manera poder recolectar el café. Se empezaron a establecer medidas y a buscar la manera, pero realmente se ha visto la falta de mano de obra. Muchos costarricenses que antes no recolectaban café han vuelto a volver a recolectar. Sin embargo, ya se están tomando medidas para poder abrir la frontera poco a poco y de una manera que los nicaragüenses que vayan ingresando al país hagan todo un protocolo, se les haga la prueba, además de eso tienen que estar en cuarentena 14 días y establecer ciertas medidas. A nivel de finca también se nos establecieron protocolos que fueron realizados por medio del Ministerio de Salud y el ICAFE, en donde tenemos que contar con un montón de requisitos para poder tener a los trabajadores de una manera segura. Ellos deben usar mascarilla, tenemos que tener un albergue para en caso que haya un paciente, una persona positiva, poderlo albergar ahí, disponer de lavamanos y un montón de parte de la manera de que ellos se mantengan aseados durante todo el día. Entonces esto sí ha venido a incrementar un poco los gastos que el productor no tenía antes y tener que buscar mano de obra, tener que pagar más por la recolección, porque los recolectores, al ser poquitos, pueden tender a irse hacia otras zonas, ¿verdad? Entonces hemos tenido que empezar a pagar más por la recolección.
Y de ahí, ¿y qué se nos viene? Se nos viene un futuro incierto, los precios del café están un poco bajos, también tenemos lo que es la problemática de que no sabemos el café de especialidad, cómo se va a vender, ¿verdad? Es nuestro principal pensamiento, pero sí, sí tenemos la mejor disposición, tenemos la mente positiva de que lo vamos a lograr y seguimos trabajando, ¿verdad? Confiados en que esto va a pasar, que ya muy pronto vamos a volver a nuestra normalidad y volver a tener el mundo tan idóneo que teníamos, ¿verdad? Sí, igual acá estamos pendientes de que todo eso pase, ¿verdad? Y sí, yo creo que acá en Brasil tuvimos, la pandemia empezó antes de la cosecha, entonces acontecieron algunos cambios semejantes a los que describiste, pero yo creo que en el campo se ha continuado muchos de los flujos y lo que findamos a decir es que el agro, el campo no para, el café no para de producir y entonces los procesos se cambian, pero ellos continúan a acontecer. Y es muy interesante y muy crítica esa situación de los trabajadores que vienen de Nicaragua. Yo no tenía idea, creo que es una información muy interesante, muy nueva, muy distinta de la realidad que tenemos acá en Brasil. Entonces, las fronteras cerradas, eso sí, es una condición que es decisiva, que cambia totalmente las decisiones y el costo. Sí, realmente nosotros teníamos mucho temor, pero gracias a Dios hemos encontrado muchos recolectores que están con la camiseta puesta de la empresa y nos están ayudando a recolectar y entonces sí vemos un futuro esperanzador. Entonces yo creo que sí se puede, que sí se va a poder recolectar el café y esperamos de esta manera poder también ayudar a las mujeres que te vayan a presentar algún problema por falta de mano de obra, ¿verdad? Y esperamos que sí, el gobierno tome medidas y que pueda ayudar con la parte de fronteriza y agilizar los procesos para que pueda ingresar toda esta mano de obra que por lo general ingresa durante la temporada de recolección. Sí, ojalá todo quede bien y más fácil que sea luego, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Katia, por esa charla, por la oportunidad de hablar con nuestras compañeras, nuestras hermanas de América Central en español. Y por favor, sigue con nosotros. Vamos a empezar nuestra charla con las compañeras de Jamaica en inglés, pero a todas ustedes, si quieran, en portugués o en castellano, pueden direccionar sus cuestiones o comentarios en el chat. Isabel, de WCA Brasil, está para coordenar preguntas. Isabel, se me quiere interromper a cualquier momento, por favor, lo haga. ¿Ok? Gracias, Katia, de nuevo. Voy a empezar a hablar en inglés ahora. Bueno, gracias. Hello, everyone. Hello, English speakers. We are starting now our third part of our panel. And I'm starting to talk in English with two of our friends of Jamaica. We are talking now with Andrea and Janelle. Janelle, Andrea, how are you? Can you hear me well? Yes, and I can see you as well. Oh, great. Thank you very much. Welcome to our panel. I don't know how long have you been here, but we started talking in Portuguese with our Brazilian friends, with Julenia, for some perspective from Brazil. Now we have been talking with Katia from Costa Rica, who gave us some perspective from her country too. And I'm glad to start working now with you guys. And nice to meet you, Janelle. I haven't seen you before. I didn't have the chance to
been with Katia and Andrea before, and I'm very happy to be connected with you again. Welcome. Thank you so much. Likewise. It's a pleasure. So I'll start the introduction in English so our friends can follow too, and I'll introduce you right away. Well, UN Women, the International Labour Organization, and the European Union believe that gender inequality in the labor market is a problem that needs to be tackled head-on. Based on this conviction, a strategic partnership has been created to implement the Win-Win Gender Equality Means Good Business program, a regional program in 6 countries of Latin America and Caribbean: Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Jamaica, and Uruguay. It started in January 2018, and it will end in June 2021. The International Women Coffee Alliance has been identified as a key program partner within the coffee agro industry due to its strong mandate, mission, robust presence, and structure worldwide, including Brazil, Jamaica, and Costa Rica. IWCA chapters in these 3 countries have been working together with Win-Win program consultants in order to build opportunities for women in the coffee chain. Today, now we'll talk with representatives from Jamaica about their achievements and projects that was made possible by her hard work and by Win-Win program support. Okay. So let's introduce first Andrea Johnson. Andrea, born and raised in New York by 2 Jamaican parents, Andrea learned early on that life was more meaningful if celebrated with culture, food, and the people you love family. A self-described serial entrepreneur, she has a background on marketing and sales, working in high-end luxury fashion brands such as Fendi, Armani, and Burberry in New York. She has dabbled in catering, small business development, managed to develop her own coffee brand, and today she lives and works alongside her husband, Jordan, in their technology firm, CRM Metri, located in Kingston, Jamaica. She's co-founder of Jamaican chapter of IWCA, a global charitable organization, as you all know, to empower women in the coffee industry. The IWCA became an official charitable organization in August of 2018 and has now been partnered with UN Women as part of a pilot program in Jamaica and the other 2 countries that I mentioned. And now Janelle Tomlinson, right? Janelle is a PhD candidate in the Department of Geography and Geology, whose research seeks to assess the capacity of community-based organizations to effectively support current and future climate change adaptations initiatives. In addition to her academic work, she's a youth climate activist who is a member of the Caribbean Youth Environment Network, Jamaica, and is co-founder of Young People for Action on Climate Change, also in Jamaica. Janelle has been involved in coffee research for the past 4 years, working in the capacity as field team supervisor, research assistance, and workshop co-facilitator across 18 coffee growing areas in Jamaica. This is a lot. And she's current board secretary for the International Women's Coffee Alliance. Girls, it's difficult to talk about all we have achieved, 3 representatives of these countries. I'm so happy to have you here. I know your time is precious, so thank you very much for being here. Thank you for having us. Yeah, well, sure, it's a pleasure. First of all, I just wanted to say that we are terribly sorry for the recent destruction of the roads that guide coffee areas in Jamaica due to a hurricane. And it's one more challenge to be faced by the Jamaican coffee producers. So receive our hug, our best thoughts that you can go through it very fast.
And I hope your families and you are safe and you can recover fast for these possible effects of the hurricane. Just wanted to say that. Thank you. And yeah. And well, I think that everyone wants to hear you too now. So I'll start with Andrea, okay? Andrea, Jamaica is the most recent IWCA chapter in Latin America and Caribbean, right? Could you tell us a little bit about what does it mean to participate of Win-Win program by this perspective of a young organization? Yeah, sure. So for us, while we were forming the chapter is when we started to form the relationship with Win-Win. So that for us gave us really an invaluable foundation and access to network, right from the inception. So as we're formulating our strategic plan and, figuring out the pillars and trying to understand how to tackle this issue of helping women in coffee in our country, we were really, really lucky to have that foundation and network and mentorship at the same time. That helped us to, in our strategic planning, really hone in on where we could be effective in designing what our objectives should be. And additionally, us starting to move forward and understanding the power of data and collecting information about who are the women in coffee, what are their issues, how can we help them. I mean, we wouldn't be where we are today without making those strides to begin that survey. And now we have a study that we're getting ready to publish about that information that no one has ever done before about women in coffee in Jamaica. So, like I said, that relationship has really been invaluable. I mean, on top of pushing us to collect that data, being able to, for me personally, to attend Berlin World of Coffee and being able to, come to Brazil and, attend International Coffee Week, that for myself and Marshallie, who came, and also Jen, just to be able to network and learn and, to see how coffee is treated in Brazil is night and day to Jamaica. I mean, it's almost like agriculture in Jamaica is still kind of like a lagging kind of industry that's, for some people, it's looked down upon, whereas it's, cut and dry, it's a business in Brazil. It's a business and agriculture is a science. Mm-hmm. So just to see that what is possible was so empowering and really important for us, and to see what's possible for women in that industry is really invaluable. So. Mm-hmm. Yeah, that's really interesting to highlight this, because Jamaica is a very small country, but with a coffee culture that is really ancient too, but it has been held in a different way. So I believe it's really important that you were able to collect some data, especially on the women participation on it, because as has been happening in Brazil, we happen to not perceive the participation and the whole of women in this industry. Maybe we have just closed our eyes for too long for this participation, right? And going a little deeper on this subject, maybe Janelle could give us some highlights too. Jamaica chapter developed this research about women in coffee, right? And maybe you could go deeper on these findings of this research. What more could you tell about the profile of these women? Where are they? What they are doing? What necessities they have? So thank you again, just for providing us with this opportunity just to share about what we've been doing in the chapter thus far.
So what has been done thus far is one of the components that we want to, push forward and address with JAWIC, and that is our field survey initiative. So that was led by our current board treasurer and our field survey lead, Dr. Birthright. She recently received her PhD as well too. So we do have a team of young women and more mature women who are pushing and are pushing past the limits and doing lots of amazing stuff. So what the field survey initiative really and truly, we wanted to delve into the issues affecting women in the Blue Mountain areas. So we targeted 3 parishes, and across those 3 parishes, we were able to speak to 67 women. And this was just a pilot because we kind of wanted to get a snapshot of their perception, their experiences, what are the challenges, what it is that's working, what isn't working, and just a general idea of what the context for women in the Blue Mountain coffee growing communities would look like. And so we did that. It was in the summer of 2019. Andrea, correct me if I'm wrong. It was last year. Yeah. Right, it was 2019. Time's moving so fast. And we found a host of different things. And primarily, I think what we recognized was that a lot of the challenges that are being faced just in agriculture in general, so high input prices, limited access to farm roads, some of those things were pests and diseases, issues with weather and climatic changes. So those were some of the things that emerged out of that for us. We also saw where across that 75% of the women receive low farm gate prices. We also saw where of the total women that we spoke to, 69% of them had received no formal training, specifically in coffee, in knowing what to do when. So a lot of the knowledge that they had was passed down, from family members, from friends, from colleagues. So there was no sort of formalized training for them to say, okay, this is what the experts say, we do this because they're just doing it because it's the kind of knowledge that they time. The thing that we saw emerging out of that. And I think what's unique for women in particular in coffee and in the agricultural sector in general is that because they have the dual roles in the home and on the farm, a lot of times they are strained with resources, they're strained with time, because unlike men who are able to say, dedicate the majority of their time to their farms because they probably have somebody at home who is dealing with those responsibilities. For the women, more often than not, they have to split their time across both the farm and the home, and then that presents a challenge. So that was one thing that we saw emerging as well, the dualistic roles that women have within the household and on the farm. They also had limited access to markets. And when we looked specifically at it, 94% of them rely solely on coffee farming, and the majority of them saw it as insufficient to meet the immediate needs of themselves and their families. So despite so many of them relying on it as their main source of it, I guess you froze. Yeah, we face a lot of challenges with internet connectivity here in Jamaica. yeah. That has been a real. I guess Jenna, yeah, you're back now, Jenna. Yeah, we can hear. Yeah, I'm having an internet issue. I'm sorry about that. So right. So what I was saying is that despite so many of them relying heavily on income from coffee production, the majority, 94% really of the women that we spoke to thought it was insufficient to meet their needs. And I guess it just highlights that, these individuals, they contribute so much to the coffee sector, from bean to cup. They are active at all aspects of the value chain, and to just recognize some of the challenges that they're seeing and limited access to training, hands on this particular crop that they don't see as sufficient to meet the needs of themselves and their families. A lot of them also think that men may benefit more because coffee farming tends to be very strenuous. And so for a lot of them, they have to hire labor, they have to outsource labor, while for the men, a lot of them are able to do this on their own. So I do see where it has been a challenge for them. And I think what through JAWIC we're trying to do is to
be able to understand their challenges so that we can better design and, you know, provide solutions to the specific challenges, because we don't want to go in to say, okay, we're assuming that these are the challenges you have, we're assuming that these are the problems. We need to know where the challenges are, what the issues are, so that we can address them specifically. And I think that's what we have sought to do through the Field Survey initiative, to help that to kind of better design the other initiatives that we want. So, you know, get into and to push. So that's just a snapshot really of it. There's a report that was produced. I'm hoping that we'll be able to publish, as Andrea said, and have individuals be able to, you know, read that and to garner that knowledge as well. But that's just a snapshot of what our Field Survey initiative captured and how that information will help us as we move forward in the chapter. Mm-hmm. Well, I guess I just have to congratulate you for the high level achievements that you had in so short time. Because as I said, is a chapter that just started working a little bit more than 1 year ago, and we have been facing similar problems here in Brazil. We have been trying to get data on women on different regions, and we have, through the work of some researchers that have been working with us to write the book Women in Coffee, that you know well too, we have collected some data, and we have perceived things that are really similar to the ones that you pointed. So although they are critical, it brings me some peace of mind to know that at least we are starting to identify them, and that we have some similar things that we can work together, share problems and find solutions together. And I believe Win-Win program is helping us to walk together through these challenges, right? And thank you for sharing this. And last year at International Coffee Week, Andrea shared when she came here, and it was very very unique to see and to share with you. And as Brazil consumes a lot of coffee, I believe that, or I have heard and seen that Jamaica is increasing the habit of coffee consumption. Could you both tell me a little bit of the intern consumption of coffee? How do you see this? If it's an opportunity that you're working, how it is? I can start, Janelle. So I think coffee consumption in Jamaica is super, super low. You know, we're really, even though we have a renowned and famous coffee, we're really a tea culture here. You know, most people drink tea, they drink bush tea, you know, coffee, if it's consumed, is really like a Nescafe or an instant coffee. And that is mostly because most of the coffee and the best of the coffee is exported, right? So, you know, I think now that unfortunately, it took coming to almost a crisis for the powers that be to look at saying, hey, maybe we need to try to increase consumption here locally. So, you know, just now the regulatory bodies and the governments are just looking at beginning studies to try to understand and formulate plans. So, you know, we're really at the inception of that. Having said that, we are starting to, you know, the private sector is taking it into their own hands, where you're seeing processors and families that are producers, and also people that just weren't in the coffee industry at all, taking on opening up coffee shops and cafes. And you know, we're starting to see a little bit of a barista culture growing here. And you know, we have a new coffee festival that we've had. I think this year would have been the third year, but it was canceled due to COVID. But you know, we have competitions where, you know, we have like barista competitions. So
it's in its infancy, which to me only means that it has so much more that it can grow to and so much more possibility. And I think we're going to see that happen in the future as farmers look for different markets and access to more margins. I think people are going to be getting more creative and figuring out how to serve the local market. Yeah, and I mean, just to agree with Andrea, I am not even a big coffee drinker myself, and I work with coffee farmers. So it just goes to show that, as she rightly mentioned, the majority of the coffee is exported because persons are trying to capitalize on as much of the income as they can from the particular commodity. I mean, when you talk to farmers, there may be a handful of them who will tell you that, oh, I save, a few beans that I roast and parch myself that I drink within the household, but that's not anything significant. That's really a small portion of what is sold. So rightly so, we do see where it's not necessarily a country where we do consume a lot of coffee. But again, I think with probably the more younger generation as well, this whole idea of coffee shops and coffee shops being more of a hangout spot and a place to be where you go and you hang out with friends. So I think that as well is helping to build the culture, getting more persons into coffee, and not even maybe just coffee, but other additional products as well made from coffee. So we're seeing a lot of that coming as well. But I think it's in its infancy. So slow steps, and as Andrea rightly said, we do have scope and we do have space for helping to see how that is shaped, particularly with women. So we're hoping to see how many of them can get into and it's a niche area, and see how we can help to capitalize on that. So yeah, that's just my views on the whole consumption bit here in Jamaica. Yeah. Yeah, that there's always room to work with regarding to specialty coffee, mainly because it's a culture itself. And for sure, we have faced the same situation here in Brazil. We have been consuming a lot of coffee, but our regular consumer learned that all the best coffees, the best beans were sold abroad, and the worst ones were staying in the country. So you have always been dealing with the expression like exportation coffee to export. This is the one that is good. And today we are seeing that the market is changing. The coffee shops are starting to get consumers that are more exigent, that enjoy the specialty coffee because they traveled abroad and brought this culture, or because they started to see the Brazilian coffee from a different perspective. And we have also curiosity with coffees from different origins, because here in Brazil we cannot find this very easily. So, well, we know what you're dealing with, and we have a similar situation regarding to the specialty coffee. We just started a few years ago to have this more common in our market. And when concerns to Jamaican coffee, it's known worldwide due to the Blue Mountains, right? It's the region that everyone that has started to study a little of specialty coffee knows that Blue Mountains in Jamaica are very expensive, very rare coffees. Nevertheless, there are other regions where great coffees are produced too in Jamaica. What do you think is missing to those regions to achieve more recognition in the market? How the world could know better the other regions and not just Blue Mountain? Well, Andrea, you can go first. This is your area. Sure. So when it comes to the marketing of Blue Mountain coffee, I can just give you a little bit of the history of the coffee. Coffee first came to Jamaica in 1728. By the late 1790s and the early 1800s, Jamaica was the largest producer of coffee in the world. So the Blue Mountain coffee marketing is something that has been around for hundreds of years.
So we have a little bit of a head start on everyone else when it comes to, the marketing around that product. I think, something that's interesting to consider, what I always like to make an allusion to, is the Champagne region in France, where they have, identified a geographic location within which, you know, that that kind of differentiation is this specific type of product. And I think a lot of other products are, looking towards that, getting a geographic indicator, or at least, identifying, having a geographic border that can differentiate it, right? Because technically anything that is grown within 3 parishes above 3,000 feet is Blue Mountain coffee. So that makes it rare. And when it's done, it's done. So I think that something like that is really important to define a level of exclusivity around the around the product. I think another thing that's important is price. Because there is a finite supply, and because of, the history of the marketing, Blue Mountain Coffee has been able to command a price. And I think it's important that, farmers and producers start to take that into consideration for their product, because at the end of the day, that's something that's a huge issue, right? Farmers are not paid a sustainable living. And why? We know the labor, the time, and the effort and the money that it goes into producing this product. I think that before you can even taste the coffee, when someone is looking at, 2 packages, and you see something that's $10 US and something that's $50 US, you automatically assume that the thing that is $50 is going to be of a higher quality. So I think that's another consideration too, even before you get into telling the story of who is behind the coffee and the actual quality of the coffee itself. I think I like to stress the idea that Andrea spoke to about the geographical borders and how that has helped. Because even when we look outside of even crops, and when we think about Silicon Valley, we think about tech, it's almost automatic that in mentioning a particular area, persons can almost identify what we're speaking about when we speak about that. Another thing that Jamaica is known for is reggae music and the beaches and stuff like that. So I think when you can automatically have a product identify with a particular area, that helps in kind of putting your product out there. It's kind of almost like a marketing strategy. So I think producers, consumers, entities in general that are helping to push these individual countries and their individual products, they have to look to what's the best way for them to market their crop, where automatically can be distinguished almost from every other. So I think that is something that is going to be critical. And I think another thing that Jamaica has benefited from is the fact that we have been able to create partnerships with persons in large markets. So the majority of our coffee is sold to Japan. And being such a large market, we have been able to sort of capitalize on that. And while things are changing a bit now, I think we were able to benefit from that relationship early on. So I do think another area that needs a bit of attention from these countries is building strategic partnerships with individuals, with countries, with buyers who you think will be able to, take enough coffee that you'll be able to benefit from. And I think tapping into a large market is going to be critical, and then making sure that the coffee that you have is something that the consumers want, and something that the consumers will want to, partake in and be a part of. So I do think that all these will contribute to how other countries will be able to probably benefit from some of what Blue Mountain has benefited from. But as Andrea rightly mentioned, we had a slight head start because of what happened those centuries ago. So I do think that these are just some of the things that probably can be considered.
Yes, for sure. And we've been talking in the same line and earlier in Portuguese with Julenia. We have mentioned this after with Katia, that it's important that the producer to know the product and to understand the market, which has different necessities, and you can different consumers, different buyers who will give value to your coffee, and not only to perceive the market that another region or other coffees are pursuing, which maybe is saturated. You have a lot of players in focusing on this marketing, right? So I believe, and we have been working in our strategic plans in Jamaica, in Brazil, in Costa Rica, always focusing on training to all these women, all these people from the coffee communities to understand what they have and how they can better manage their businesses in this world, right? Yeah, right. Right. I guess we are running out of time. We have been talking for 1 hour and a half, and I'm so happy that I had the chance to talk with all you sisters from different languages, countries, and with different realities in your countries, but there matches objectives in common. So I'm really happy that we could promote this during International Coffee, which is the place, one of the places that we had the chance to be together and to build relationship among our countries. I would like to thank you and the sisters that support you, because I know no one works alone. So for us to be here, we have several women working in different roles in this coffee chain. And here at this conference, we have some from our countries that we can help, or we can thank a lot for their work. And I would like to highlight here two friends from my country, which are Josiane, who started the Win-Win program as a consultant in Brazil, but for Jamaica and Costa Rica and Argentina too. And she was the one that introduced me to these possibilities of this program. So I hope to continue this work with you together, and that we can achieve even more. And Isabel too, who has been working as active manager of IWCA Brazil, and has made possible all of these conferences. We have had a full booth, online booth this year, but we have been talking to very interesting people from different countries. We have been receiving here people from Africa, Latin American, Caribbean, from Asia, from Europe, from United States. So we are happy that all this content, all that you have shared, available later on YouTube, and we can make it for eternity and keep growing together. And I want to give you the space to finish, to thank someone that you want to highlight in our chapters, and to give your last word so we can finish our panel. A vos también, Katia y Julenia, si quieren dejar un recado, un agradecimiento, por favor. You can start, Janelle, maybe? Okay, so first, I must say thank you so much to Andrea, who is here, because I think she had the vision for us, bringing together the chapter and creating this space for women by women. Of course, we're not excluding men, but just a space where we are able to empower and further work with a lot of the women who are often recognized for their hard work. So thank you to Andrea for being able, for always being there. Sometimes we get a little sidetracked, but as a constant reminder that we're doing this because these women need the help, and just helping to ensure that things always go
according to plan. So thank you, Andrea. We really appreciate all that you do. And we may not say that often as we should, but we do appreciate your guidance, your support, and all that you continue to do for us in the chapter. So thank you. I'm muted. Yeah, I guess thank you so much, Janelle. Wasn't expecting that. I mean, for me, certainly, thank you to, I don't know, I'm just so thankful to this whole network of women that I'm now a part of, you know, Helga for extending this opportunity for us to share our story. Josiane, she's in the background here, but she was super instrumental to helping us get on the right track and understanding how important collecting that data and that study would be for us. And to our team, you know, as you know, everybody volunteers, you know, this is something that we do out of passion. And because we believe that our countries can be better and our industries could be better. So I'm so, so thankful to this amazing group of women that, you know, continue to do this work every day. So. Before Katia to give her final word, I just wanted to register Josiane's disclaimer. She's congratulating Janelle for her prize on climate improving, climate justice. I just wanted to make it register that Janelle, we recognize your work and your contribution, and we are very proud of you, of your prize. Thank you. Bueno, quisiera agradecerles por esta invitación. Le envío un saludo a todas mis amigas brasileñas, a mis hermanas jamaiquinas y a todas en general, miembros de la Alianza Internacional. Creo que es maravilloso lo que nos une el café, ¿verdad? Es algo que es un sentimiento, algo que va más allá, una pasión que nos llena a todas. Y creo que estos espacios son de gran importancia porque nos llenan de una energía hermosa de seguir trabajando, de que todas tenemos un mismo objetivo y que lo más importante es compartir todas estas experiencias para llevarlas a nuestros países y poder mejorar cada día la situación de muchas mujeres a nivel mundial. Creo que es importante que tanto como nosotras nos estamos organizando a niveles países de origen de café, también hay mujeres a nivel del otro lado, tostadoras, que también están interesadas en buscarnos y debemos buscar esos nichos. Debemos seguir trabajando en conjunto y qué bueno que todos estemos bien de todo esto que está pasando. Es lo más importante y que pronto salgamos de esto y sacar, como una vez me dijo mi amiga Julián, un consejo me dijo que hay que ver lo bueno de todo lo que nos pasa y todo lo positivo de la vida. Y creo que es así, creo que tenemos que aprender a ver lo maravilloso que fue el poder reunirnos todas desde nuestros países de origen, sin tener que desplazarnos y poder disfrutar y compartir nuestras experiencias. Me agrada mucho verlas a todas y les mando todo mi cariño y todo mi aprecio. Saludos a todas. Saludos, gracias, Carlos. Gracias. Julênia? Não estamos te escutando, está no mudo. Não estamos te escutando, Julênia. Isabel, você escuta? Ou só eu que não escuto? Não escuto também. Não, Julênia. Será que você não está no mudo, o seu microfone? Não, parece que seu som não está saindo. Dá para ouvir?
Às vezes Agora o problema era no... no fone. Ah, tá. Então o problema é no fone, né? Ok, eu comecei, né? Fui a primeira a falar, já inspirada em começar a falar, né? Eu já gosto muito do trabalho que a gente faz aqui, de representar essas mulheres daqui. E na hora que a gente ouve a Costa Rica e vê a Jamaica, a vontade que eu estou é de levantar e começar a trabalhar mais, entendeu? É muito inspirador, tá? Eu agradeço muito. E aquela metáfora que eu usei de falar da IWCA como uma sombrinha, mais do que nunca, quase como uma galinha, né? Que ali protegendo os pintinhos ali, eu acho que isso dá uma segurança, uma vontade de trabalhar, que você sabe que você está numa causa muito justa, tá? Com uma possibilidade de uma mudança muito grande no mundo, né? Porque é aquela história no momento que a mulher tem a possibilidade de uma melhoria de qualidade de vida, muda tudo, tá? Muda a sociedade inteira. Então, saber que a gente está num time, tá? Com essa excelência, só nos dá mais força. Obrigado mesmo a todas vocês da gente estar participando dessa luta tão bonita, tá? Muito obrigada. Obrigada, Julênia. Thank you very much, all of you. I'll finish in English. That is the most inclusive one. And as Julênia and Katia said, we always have to see the good part of everything. And we are leaving this meeting energized to be together and to continue building dreams and projects together. So I'm finishing here. Thank you very much. And we see you around, and in the next International Coffee Week, we are closing the event with this amazing panel. Thank you very much.